Professor Barroca, boa noite. E a sua avaliação, né, dessa derrota, e ela acontece em casa, o que não tinha ainda acontecido, a sua avaliação dessa derrota, 2-1 para a equipe do América Mineiro. Boa noite. Boa noite, uma derrota dura, uma derrota que a gente não gostaria que acontecesse. Saímos na frente, fizemos um gol cedo, depois, na minha visão, tivemos um pouquinho de dificuldade de ter uma leitura coletiva do que o jogo se apresentava até o gol do Figueiredo. Depois acho que na reta final do primeiro tempo a gente retomou o controle do jogo, tivemos algumas oportunidades no final, tivemos um volume ali de cruzamentos, escanteios, retomamos um pouco o controle do jogo da metade do primeiro tempo para o final. Voltamos para o segundo tempo, sofremos um gol muito cedo e algo que não tinha acontecido, né? Eu tinha 15 jogos aqui pelo CRB e desses 15, 7 jogos em casa, e dos 7 jogos em casa a gente só tinha sofrido um gol, que foi o gol do Cuiabá, né? Então a gente vinha tendo uma consistência defensiva muito boa, que nos aproximava sempre de vencer, né? Hoje acho que pecamos nesse sentido, demos espaços em demasia para a equipe do América, e esse segundo gol principalmente trouxe ansiedade, trouxe o que acontece muito na Série B, né? O adversário sai na frente, se fecha, e a gente tentou, criamos algumas oportunidades na reta final do jogo, eles perderam um jogador ali expulso, mas não tivemos a eficácia novamente. Não adianta eu aqui falar que a gente teve quase 70% de posse de bola, que a gente teve 14 escanteios contra 1, que a gente finalizou 26 contra 12, isso não adianta de nada. Deveríamos ter tido uma efetividade maior e não tivemos. Temos que assumir nossa responsabilidade, melhorar, ter humildade para reconhecer que temos que melhorar, e a forma que tem que melhorar é trabalhar durante a semana, fazer as cobranças e se preparar bem para o próximo jogo fora de casa. Barroca, toda a equipe, as equipes, elas oscilam em uma Série B. Vocês, treinadores, já trabalham com essa situação. Já é um momento de oscilação do CRB ou não? Você faz essa leitura, né? Desde que eu estou aqui, primeira vez que a gente tem 2 resultados adversos, a gente não tinha ainda vivenciado essa situação, mas assim, eu realmente foco muito mais no rendimento, na performance, que é aquilo que a gente controla, né? Então, eu acredito que se a gente melhorar nosso comportamento, nosso rendimento, se a gente melhorar os pequenos detalhes, a competição ela se define claramente nos pequenos detalhes. Mais uma vez, um jogo definido aí com diferença de um gol, como quase todos os jogos da Série B. Time que sai, que tem a vantagem ali, que consegue botar a vantagem principalmente para o final do jogo. Dificilmente o jogo tem fluidez no segundo tempo, fica muito parado, muita cera. Então a gente precisa aprender, tirar as lições, entender que a gente precisa melhorar e ser melhor do que a gente foi hoje, para que a gente consiga um bom resultado em Goiânia contra o Atlético. Barroca, boa noite. Não é privilégio do CRB, sempre que enfrenta uma defesa fechada, não conseguir transpor ela. Você citou que são 15 jogos no teu comando e são 4 expulsões, sendo 3 delas da Série B. Excluindo a do Santos, que já foi no finalzinho, não dá para colocar no golo, nas 3 que o CRB teve um jogador a mais, depois da expulsão ele não conseguiu fazer o gol. Na sua visão, o que é que falta para transpor essa defesa adversária, mesmo em algumas situações com um jogador a menos? Existem 4 formas de se fazer gol em futebol. A primeira é bola parada. Hoje a gente teve um volume considerável de bola parada, 14 escanteios contra 1, mas não conseguimos fazer. Fizemos escanteio curto, Baggio teve uma oportunidade de uma jogada ensaiada, chutou no gol, o goleiro defendeu. Tivemos bola raspada que passou no segundo pau, mas não conseguimos fazer. A segunda é chute fora da área. E tivemos algumas possibilidades também de chute fora da área, chutamos algumas bolas. Meritão chutou uma que desviou, acho que bateu na trave ali, bateu do lado da trave. Giovani chutou 2 ou 3. Tivemos algumas possibilidades de finalização de fora da área, mas também não conseguimos efetividade. A terceira é infiltração, movimentos de infiltração, como foi o nosso gol. Nosso gol sai de uma bola do Segovia, numa infiltração de Thiago, e que no segundo tempo, pelo fato do adversário estar marcando mais baixo, ele
dá muito pouca oportunidade de infiltração, porque o espaço entre a linha de defesa e o goleiro fica muito curto, então você passa a ter menos facilidade com a infiltração. E a quarta e a principal, na minha opinião, é através de cruzamento, né? Mas não um cruzamento de qualquer forma, não um cruzamento para disputa. E eu acho que esse ponto talvez seja o ponto de maior possibilidade de ajuste da minha parte, que é elaborar um pouco mais esses cruzamentos para trazer vantagem para os atacantes. Se a gente for perceber, em muitos desses cruzamentos a gente tinha 5, 6 jogadores na área, mas os cruzamentos não foram tão limpos. E a forma de limpar esses cruzamentos é ter superioridade numérica dos lados para que esse cruzamento tenha intenções melhores. Então, acho que nos faltou um pouco isso realmente. Tivemos muitos cruzamentos nos 2 jogos e a gente não conseguiu uma efetividade. Tivemos até algumas oportunidades, Pode que cabeceou uma bola ali no final, o goleiro defendeu. Tivemos as oportunidades nos 2 jogos, né? No último jogo lá em Novo Horizonte também tivemos a chance de Mikael de cabeça, a chance de Potker no último momento lá do jogo. Tivemos bola na trave agora no final, mas não conseguimos fazer o gol e temos que tirar essas lições aí para o próximo jogo. Barroca, boa noite. Você pontuou que defensivamente o time foi muito abaixo hoje. E na volta para o segundo tempo, imagino que sofrer um gol com menos de 2 minutos acaba, de certa forma, desestabilizando bastante. Em alguns jogos o CRB acabou sofrendo gols dessa forma, né? Iníciozinho ali de jogo, segundo tempo, sofrendo esse gol. Dá para acreditar que é falta realmente de atenção ou hoje especificamente outros componentes acabaram atrapalhando muito o CRB em tomar um gol novamente no início do jogo? Se você for ver, eu acabei de olhar ali o vídeo previamente, mas os 2 gols que sofremos estavam com os 10 jogadores atrás da linha da bola na origem da jogada. O primeiro gol sai de uma bola que o América controla por trás, os zagueiros, Mariano. A gente estava com todos os jogadores atrás da linha da bola. Mariano cruza uma bola, atravessa uma bola, ela vai lá do lado esquerdo e depois, quando sai o cruzamento da esquerda, pega a nossa defesa saindo e Figueiredo entrando. E o segundo gol também sai de uma bola que estávamos todos atrás da linha da bola, a bola volta e aí o chute ele é desviado e o chute desviado acabou entrando. Pontos para a gente melhorar, ajustar, bloquear os chutes, ter uma efetividade maior nos cruzamentos defensivos para minimizar isso. Só o trabalho na semana que pode nos fazer melhorar e buscar um bom resultado lá em Goiânia. Barroca, falando em trabalho, você volta do interior de São Paulo e já abre a rodada. O teu adversário que venceu hoje, ele só joga dia 7, joga em casa. Tá? E tu viaja já com tua equipe. Eu digo com relação a tempo, para você trabalhar a tua equipe, ver se está todo mundo bem e trabalhar o psicológico para não abalar nesse jogo que já é na próxima quinta-feira lá em Goiânia, contra esse Atlético Goianiense que briga na parte de cima. Né? Eu acho que esse é o maior desafio, assim. A gente não pode desconstruir o que a gente vem construindo. Eu acho que essa equipe ela merece crédito mesmo no momento adverso. E aí eu sei que para o torcedor ouvir isso nesse momento é duro. Vindo de 2 derrotas, do jeito que foram os 2 jogos, é duro para o torcedor ouvir isso. Mas meu papel como treinador é cobrar, é tirar as lições, é fazer as escolhas, escolher coletivamente os ajustes que a gente precisa fazer, mas também principalmente dar confiança, falar que eu confio no grupo, confio nesses jogadores. Se tem uma coisa que não falta nesse grupo de jogadores é inconformismo, é dedicação, é correr, é um time que corre, é um time que tem humildade, que quer, né? E talvez passar por esse momento adverso pode nos fortalecer e a gente precisa realmente ter coragem e personalidade para fazer um grande jogo lá em Goiânia. É um jogo dificílimo, já conheço bem o Atlético, já dirigi o Atlético Goianiense 2 vezes, sei muito bem a dificuldade que é jogar lá no Ascioli, mas a gente vai precisar de força, coragem, personalidade e eu acredito que os nossos jogadores podem dar uma resposta muito boa lá. Professor, é claro que cada partida tem a sua história, mas contra o Avaí, contra o Goiás, por exemplo, você saca o GG e permanece com o Danielzinho. Hoje acontece da forma ao contrário. Mesmo o Danielzinho vindo de uma partida descansada, que ele estava suspenso, o GG vindo de uma partida que jogou os 90 minutos, o que te motivou a tirar o Danielzinho e não o GG? Foi o fator do gol, por ele ter mais confiança ou algo do tipo?
Eu acho que o jogo se desenhou para um adversário bem baixo e acho que GG tem competências para finalizar de fora da área, uma bola parada. GG é nosso principal cobrador de bola parada, então a gente teve falta frontal ali no final do jogo, a gente teve muito escanteio, a gente teve falta lateral, tivemos possibilidade de chute fora da área e acho que GG tem essa competência para nos ajudar nesse sentido. Daniel também é um jogador muito importante, jogador da minha inteira confiança, estava fazendo todas as tentativas, mas eu, como treinador, precisava oxigenar e fazer todas as tentativas que a gente tinha à disposição, até pela minha confiança no grupo, pela confiança que eu tenho nos jogadores que estavam no banco de reserva, com a capacidade de mudar o jogo, né? Então entrou Giovani, entrou Vinícius, entrou Potker já no início do jogo, a gente fez depois as alternativas de Léo, Dadá, mas não conseguimos o êxito, então agora é levantar a cabeça e seguir forte, preparando para o próximo jogo, como a gente vem fazendo sempre. Foco jogo a jogo, esses 2 jogos não voltam mais, então a gente precisa erguer a cabeça, trabalhar duro para buscar um bom resultado em Goiânia. Você precisou colocar o Potker ainda no primeiro tempo, e aí com as circunstâncias do jogo, logo depois que sofre o gol, faz algumas mudanças e tira a referência de lá da frente, que era o Mikael. Dá para entender que o CRB consegue começar um jogo sem um homem referência, sem, por exemplo, o Mikael, sem o Breno? Dá para construir dessa forma uma estrutura de jogo, pelo que você viu nesse segundo tempo? Depois, na parte final, a gente acabou optando por colocar 2 atacantes por dentro, fazendo movimento de dentro para fora. Dadá também foi para dentro ali junto com o Potker. Temos boas alternativas de centroavante, temos Mikael, temos Breno, temos Potker que pode jogar por dentro, Daniel. Então, eu acho que cada jogo a gente pode montar a estratégia que a gente entenda ser melhor, que possa nos aproximar das vitórias.